Voltei mais uma vez para falar da palavra do Senhor, usando o catecismo como se fosse uma Bíblia. É muito proveitoso ouvir a palavra do Senhor. Falar, então, nem digo para vocês o que eu sinto. É uma alegria muito grande eu poder estar aqui, meus irmãos, falando com vocês. Eu faço de coração. Deus sabe de todas as coisas. Ele está aqui do meu ladinho. Deus está aqui do meu lado. Espírito Santo, a família, a Santíssima Trindade inteirinha está aqui junto comigo. Eu creio. Quem pode conferir nós estávamos falando dos presbíteros, diáconos, né? Da celebração desse sacramento. A ordenação dos diáconos, dos presbíteros. Então, agora eu vou falar quem pode conferir este sacramento. Foi Cristo quem escolheu os apóstolos, os fazendo participar de sua missão e autoridade. É levado à direita do Pai. Ele não abandonou seu rebanho, mas o guarda por meio dos apóstolos, sob sua constante proteção, e o dirige pelos mesmos pastores que constituem até hoje sua obra. É Cristo, portanto, que concede a uns serem apóstolos, a outros pastores. Ele continua agindo por intermédio dos bispos. Com o sacramento da ordem, como o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico, cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual. A semente apostólica, os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na lista da sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Quem pode receber estes sacramentos? Só um varão batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. O Senhor Jesus escolheu homens, está escrito viri, para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdote, torna presente e atualiza até o retorno de Cristo o colégio dos 12. A Igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem de fato. De fato, ninguém pode arrogar-se a si mesmo esse cargo. A pessoa é chamada por Deus. Por essa honra, aquele que crê verificar em si os sinais do chamado divino ao ministério ordenado. Deve submeter-se humildemente seu desejo à autoridade da Igreja, a qual cabe a responsabilidade e o direito de convocar alguém para receber as ordens. Com toda graça, este sacramento não pode ser recebido a não ser como um dom imerecido. Todos os ministérios ordenados da Igreja Latina, com exceção os diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e que querem guardar o celibato por causa do reino dos céus, chamados a se consagrarem com indiviso coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor. Entrega-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta nova vida, a serviço da qual o ministro da Igreja é consagrado. Aceito com coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. Nas igrejas orientais está em vigor há séculos uma disciplina
diferente. Enquanto os bispos são escolhidos somente entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e padres. Esta praxe é considerada legítima há muito tempo. Esses padres exercem um ministério muito útil no seio de suas comunidades. O celibato dos presbíteros, no entanto, é muito honrado nas igrejas orientais, e são numerosos os que o escolhem livremente por causa do reino de Deus. No Oriente, como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem não pode mais se casar. Os efeitos do sacramento da ordem. O caráter indelével. Este sacramento torna a pessoa semelhante a Cristo, por meio de uma graça especial do Espírito Santo, para servir de instrumento de Cristo em favor de sua igreja. Pela ordenação, a pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, cabeça da igreja, em uma tríplice função de sacerdote, profeta e rei, como no caso do batismo e da confirmação. Essa participação na função de Cristo é concebida uma vez por todas. O sacramento da ordem também confere caráter espiritual indelével e não pode ser reiterado nem conferido temporariamente. Alguém validamente ordenado pode, é claro, por motivos graves, ser exonerado das obrigações e das funções ligadas à ordenação ou ser proibido de exercê-las, mas jamais pode voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. A vocação e a missão recebida no dia de sua ordenação marcam a pessoa de seu modo permanente. Como categoricamente quem age e opera a salvação é Cristo, por intermédio do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de agir. Santo Agostinho diz isso categoricamente. O ministro orgulhoso deve ser colocado junto com o diabo, mas nem por isso é contaminado o dom de Cristo, que por esse ministro continua a fluir em sua pureza e por meio dele chega límpido e cai na terra fértil. De fato, a virtude espiritual do sacramento se assemelha à luz, conserva puro aqueles que devem ser iluminados, e ainda que eles tenham de passar entre seres imundos, não serão contaminados. A graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo, própria desse sacramento, consiste na configuração a Cristo sacerdote, mestre e pastor, do qual o homem ordenado é constituído ministro. No caso do bispo, trata-se de uma graça de força, o Espírito que constitui chefes. A oração da consagração do bispo e do rito latino. A graça de guiar e de defender com força e prudência sua igreja como pai e pastor, como amor gratuito por todos e predileção pelos pobres, doentes e necessitados. Esta graça o impulsiona a anunciar o evangelho a todos, a ser o modelo de seu rebanho, a procedê-lo na comunhão da santificação, identificando-se na Eucaristia com Cristo sacerdote e vítima, sem medo de entregar a vida por suas ovelhas. Pai, que conheceis os corações, concebei a vossos servos que aconselhestes para o episcopado. Apacentai o vosso santo rebanho a exercer irrepreensivelmente diante de vós o sumo sacerdócio, servindo-vos dia e noite. Que ele torne incessantemente propício vosso olhar e ofereça o dom da graça, de vossa santa igreja, que em
virtude do Espírito Santo, do sumo sacerdote, tenho o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento. Distribui os cargos conforme vossa ordem. Se desligue de todo vínculo em virtude do poder que destes aos apóstolos. Que ele vos seja agradável por sua doçura e seu coração puro, oferecendo-vos um perfume agradável, por intermédio de vosso Filho Jesus. Seu Filho Jesus Cristo. O dom espiritual conferido pela organização presbiterial se expressa por esta oração própria no rito bizantino. O bispo, impondo a mão, diz entre estas palavras: Senhor, dignai-vos cumular o dom do Espírito Santo, aquele que vos dignaste elevar o grau do sacerdote, a fim de que seja digno de manter irrepreensível diante de vosso altar, anunciar o evangelho de vosso reino, cumprir o ministério de vossa palavra, de verdade, oferecer dons e sacrifícios espirituais, renovar vosso povo pelo banho da regeneração, de forma que ele próprio se encaminhe para o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, vosso Filho único no dia de sua segunda vinda, e que receba de sua vossa imensa bondade a recompensa fiel da administração de sua ordem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tenham todos uma boa tarde. É quase boa tarde já. A todos vocês. Ouçam, compartilhe, deixe o joinha e comente. Comente muito, meus irmãos. Comente meus vídeos. Eu gosto e respondo todos. Amém?